Olá, pessoal! A gente vai mergulhar de cabeça em um dos maiores choques econômicos e culturais no mercado de trabalho moderno. De um lado do ringue, a gente tem o modelo brasileiro, salário fixo, altamente regulamentado e estruturado. Do outro lado, o sistema americano, dinâmico, focado na compensação por hora trabalhada. Ao longo desta nossa explicação, vamos desvendar juntos como essas duas filosofias não só moldam o crescimento profissional, mas também como elas impactam a saúde mental, familiar e, claro, o que realmente significa ter sucesso financeiro. Mas, antes de tudo, a gente precisa parar e refletir sobre uma pergunta que literalmente divide opiniões pelo mundo afora. Pensem no seguinte: será que abrir mão de benefícios estatais garantidos é uma troca justa pela oportunidade de ganhar muito mais, baseando a renda diretamente na sua própria produtividade? Essa é a alma do nosso debate de hoje. Vamos explorar como cada um desses sistemas responde a essa grande questão. A escala 6x1 e a CLT brasileira. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura se constrói, começando pelo modelo de trabalho padrão no Brasil, regido pela nossa famosa Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Olha, para quem atua no comércio ou na indústria no Brasil, a chamada escala 6x1 é uma realidade super comum e, vamos ser honestos, extenuante. A gente está falando de trabalhar 6 dias consecutivos, ralando muito para ter apenas um único dia de descanso. Pela lei, o limite é de 44 horas por semana, o que bate ali na casa das 220 horas mensais. E aí entra um detalhe crucial: o salário mensal é fixo. Sabe o que isso significa na prática? Significa que o esforço extra imediato no dia a dia fica totalmente desconectado do que cai na conta no fim do mês. Se a pessoa produzir o dobro em uma terça-feira, o contra-cheque dela no final do mês vai ser exatamente o mesmo. E quando a gente coloca isso na ponta do lápis, o resultado é de cair o queixo. Façam as contas comigo. Pega um trabalhador ganhando um salário base de R$ 1.500 por mês. Se a gente dividir isso por aquelas 220 horas da escala, chegamos a uma taxa de apenas R$ 6,80 por hora. Como alguém que orienta profissionais na busca por liberdade financeira, eu digo que esse número é chocante. Ele mostra claramente como um volume altíssimo de horas dilui drasticamente o real valor do nosso tempo. Mas calma lá, o que equilibra essa balança? Por que o sistema é assim? Bom, a legislação brasileira foca em criar uma rede gigante de proteção para quem trabalha. A lei impõe obrigações pesadas aos empregadores e é isso que justifica o modelo. A CLT garante 30 dias inteiros de férias remuneradas e ainda com 1/3 a mais de bônus. Tem o 13º salário no final do ano, tem o FGTS, que é aquele depósito mensal de 8%, além de contribuições previdenciárias altíssimas por parte das empresas e, claro, tem direitos de rescisão super fortes como aviso prévio e seguro-desemprego. Tudo isso traz uma paz de espírito tremenda. A filosofia aqui é: o Estado protege o cidadão contra os imprevistos da vida. O sistema americano por hora e o FLSA. Agora, mudando um pouco o foco, vamos atravessar a fronteira e analisar os Estados Unidos, onde o jogo é governado pelo FLSA, o Fair Labor Standards Act. Lá nos Estados Unidos, a regra de ouro é muito clara: 40 horas semanais. E a grande sacada é que qualquer minuto trabalhado além desse limite obriga a empresa a pagar horas extras, com um prêmio de pelo menos 50% em cima do valor normal, o famoso time and a half. Então, enquanto no Brasil a jornada normal chega a 44 horas antes de gerar qualquer extra, no sistema americano o esforço a partir da 40ª hora já é instantaneamente recompensado. É simples assim: trabalhou a mais, faturou a mais na mesma hora. Mas a verdadeira mágica da independência financeira nesse mercado acontece por causa de algo chamado teste de realidade econômica. Existe uma distinção legal lá que é fascinante, separando o empregado tradicional do contratado independente. Os empregados ainda têm algumas proteções da lei, mas os contratados independentes, eles têm liberdade total. O governo avalia o grau de controle que a pessoa tem sobre o próprio trabalho e a oportunidade de lucro dela. Ser um contratado independente significa não ter nenhuma proteção federal e ser 100% responsável pelos próprios impostos e previdência. Em compensação, isso te dá o superpoder de trabalhar a hora que você quiser, no dia que quiser e para quantos clientes quiser, tudo ao mesmo tempo. É autogestão no seu nível máximo. Isso traz a gente para um contraste muito direto. De um lado, temos a segurança brasileira da CLT, uma malha protetora que impede que as pessoas sejam demitidas do nada, sem que a empresa pague um custo alto, exigindo aviso prévio e aquelas multas sobre o FGTS. Do outro lado, a flexibilidade americana, onde contratos muitas vezes são at will, ou seja, a demissão pode acontecer a qualquer momento, sem grandes garantias rescisórias estatais. Só que essa mesma falta de amarras
permite que o profissional pule de uma oportunidade para outra muito rápido, negociando o valor da própria hora num mercado que ferve o tempo todo. A simulação financeira. Bom, chega de teoria, vamos ver como tudo isso se traduz na prática com uma simulação matemática frente a frente. O que acontece de verdade quando a gente converte alguém do modelo fixo para o modelo por hora? O ponto-chave aqui é olhar para a matemática da produtividade, que é fantástica. No modelo fixo, o teto daquele nosso exemplo era R$ 1.500, certo? Agora imagine esse mesmo profissional trabalhando por hora. Vamos colocar uma taxa super modesta, apenas R$ 10 a hora. Nas mesmas 220 horas, a base dele já salta direto para R$ 2.200. Se ele fizer apenas 20 horinhas extras no mês, o bruto já vai para R$ 2.500. E olha, expandindo esse cenário, imagina fazer só 10 horas extras por semana, o que dá 40 horas no mês. O impacto financeiro disso no modelo americano é brutal. Esse modelo premia a dedicação e o suor extra de um jeito incrivelmente mais direto do que um contra-cheque fixo que nunca muda. O custo da escala 6x1. Mas, pessoal, nem tudo é só dinheiro e matemática, né? A gente tem que analisar o fator humano, o custo real e silencioso que a escala 6x1 impõe ao estilo de vida e principalmente à nossa saúde mental. Sabe, os malefícios de trabalhar 6 dias inteiros e descansar só um já são muito documentados. Esse formato praticamente drena o seu tempo de lazer. Ele joga os níveis de estresse lá em cima e torna muito, mas muito difícil ter um convívio familiar de qualidade ou uma recuperação mental decente. Para quem vive essa rotina hoje, a minha principal dica prática é: blindem o seu único dia de folga. Desconectem de telas, priorizem o sono e, se possível, deleguem ou adiem tarefas domésticas. É um choque cultural enorme quando a gente compara isso com o modelo flexível. Enquanto o trabalhador no modelo 6x1 luta contra a exaustão total, tentando ter um mínimo de respiro, o profissional independente no modelo por hora pode simplesmente sentar e organizar a própria agenda. Ele tem o poder de decidir quando acelerar o passo para ganhar mais e quando tirar o pé do acelerador para cuidar da cabeça e da família. E isso nos mostra um caminho para quem quer buscar essa autonomia financeira e essa autogestão. Como dar esses primeiros passos para migrar de um regime fixo para o modelo por hora? Primeiro de tudo, façam a conta. Calculem exatamente quanto vale a sua hora de trabalho no regime atual para ter um ponto de partida. Passo 2. Identifiquem quais habilidades vocês têm que são altamente valorizadas para contratos independentes. Coisas como programação, design gráfico, marketing digital, edição ou consultorias especializadas. O mercado adora pagar por hora por esses serviços. E o terceiro passo é começar a gerenciar múltiplos contratos. Isso permite que a gente trabalhe de qualquer lugar, gerencie os próprios horários, dilua os riscos de depender de um chefe só e maximize os ganhos baseados única e exclusivamente na nossa própria produtividade. Segurança contra independência. Chegando na reta final da nossa análise, a gente precisa comparar as filosofias que definem o que é ser bem-sucedido na carreira dentro dessas duas culturas. Resumindo a ópera, a gente tem um baita dilema entre visões completamente opostas. No Brasil, o sucesso na carreira quase sempre é enxergado através das lentes da segurança garantida pelo Estado. É ter uma rotina super previsível, saber exatamente o que vai cair na conta todo mês e ter a certeza de que existe um bote salva-vidas caso você seja demitido. Já nos Estados Unidos, a ideia de sucesso bate de frente com o mercado aberto. É correr atrás do maior potencial de ganhos possível, é abraçar um risco maior, sim, mas em troca de ter uma autonomia absolutamente total sobre a própria rotina diária como um profissional independente. No fundo é uma balança. De um lado, as garantias do governo. Do outro, a liberdade de ser o dono do próprio tempo e do próprio lucro. E não existe resposta certa universal. Tudo depende do quanto de risco cada um aguenta e de quais são as prioridades de vida. Então eu deixo essa grande provocação. Será que a proteção do Estado é realmente mais valiosa do que a independência e as possibilidades do mercado aberto? Fica aí o convite para que cada um reflita sobre a própria carreira e veja qual modelo faz mais sentido para o futuro que deseja construir. Inscreva-se no canal. Você será retribuído com mais informações, notícias e atualidades.